Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos, quem vos saúda. É a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, São Paulo. Nós estamos aqui para mais uma live na presença de Deus, para trazer uma palavra diretamente do coração de Deus, do trono de Deus, para você. Amém? Jesus está voltando, irmãos, e nós precisamos cada dia nos aproximar mais do Senhor, do Espírito Santo. Aquele que não é liberto, buscar a tua libertação. Aquele que ainda não foi transformado, busque, peça para Deus, se entregue para Deus de corpo, alma e espírito. Lembrando os irmãos, que daqui a pouquinho, 1h da madrugada, estaremos num clamor a Deus. Nós estamos hoje no segundo dia da campanha de oração, 1h da madrugada. Deus operou milagres ontem. Amém? Hoje não vai ser diferente, não. Deus quer realizar muitas coisas maravilhosas nesta campanha. Amém? Glória a Deus. E nós vamos entrar a partir da meia-noite em consagração a Deus já. Amém? Meia-noite nós vamos entrar em consagração, né? E lembrando que amanhã, terça-feira, é o dia do santo jejum a Deus. Amém? Você que quiser participar até 4h da tarde, né, em santo jejum a Deus, tá? Consagrar a sua vida a Deus, né? Vai ser bênção do Senhor. Vamos lá, meus irmãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Deixa aberta a sua Bíblia aí. Marcos, capítulo 5. Peraí, eu tenho que pôr meu óculos. Eu sei que o meu óculos fica ruim aí, que aparecem umas bolinhas aí da lâmpada, né? Mas não tem jeito, irmãos. Amém, eu tenho que colocar. Pai do Senhor, gente, Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Tem bastante irmão também conhecido aí, né, irmãos? Amém. Então vamos lá, gente. Eu vou ler. Eu só pedi para vocês deixar aberto no capítulo 5 de Marcos, porque depois eu vou falar alguma coisa sobre ele. Mas o texto que eu vou ler é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, ficaram para trás, no passado. Eis que tudo se fez novo. Deu para você entender? Eu vou ler de novo. Paulo escreve à igreja de Coríntios. Paulo está falando com a igreja de Coríntios. Amém? E essa palavra é para mim e para você também. Então veja bem, assim que, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aí, diga eu. Será que nós estamos em Cristo verdadeiramente? Será que eu posso dizer eu estou em Cristo? Vamos ver se nós estamos em Cristo de verdade. Quantas pessoas dizem estar em Cristo, mas você olha para ela, você olha para ele, e ele não vive de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que está escrito na Escritura Sagrada, que é a Bíblia. E aí? Se nós não vivermos a palavra, se nós não vivemos a palavra, não estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que está escrito nela, será que eu posso dizer eu estou em Cristo? Cristo está em mim? Será que eu estou em Cristo e será que Cristo habita em mim verdadeiramente? Vamos ver? Olha o que diz agora. Se alguém está em Cristo, o que ele é? Nova criatura é. Agora você tem que ser diferente. Agora você tem que ser diferente. A sua atitude tem que ser diferente, o seu falar tem que ser diferente, o seu modo de vestir tem que ser diferente do mundo.
A sua maneira de andar tem que ser diferente. Tudo tem que ser diferente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo na vida dele ou dela. Agora tudo vai ser diferente a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus. Você passa a viver para a glória de Deus. O pecado já não habita mais em você. Você foi liberto dele a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus de verdade. Isto é, se você entregou de verdade, está em Cristo mesmo. Você é liberto do pecado agora. Você foi libertado dele. Mas se você não estiver em Cristo de verdade, você não é liberto do pecado. Você ainda continua sendo escravo do pecado. Mesmo vivendo, você ainda se encontra morto no seu pecado. Olha aí, meu Deus. A palavra está dizendo, nova criatura é. E vai dizer assim também, as coisas velhas já passaram. Ficarão para trás. Você nem sequer pode ficar lembrando daquilo que você fazia mais. Porque até pensar, até falar é torpe. Amém? Tem coisa que se você for falar que você fazia, se torna pecado. Tem coisa que se você ficar lembrando que você fazia, faz você pecar novamente. Tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. O seu velho homem morreu. A sua velha mulher morreu. Ela foi sepultada. No momento do seu batismo, você foi sepultado com Cristo. E quando você saiu das águas, você ressuscitou com Ele. Amém? Quando você entrega a vida para Jesus, meu Deus, você agora está morrendo para o mundo. Você agora está morrendo para o mundo e agora você passa a viver para Deus. Viver para a glória dele. Tudo que você fizer agora é para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Agora eu não posso mais andar segundo a minha carne, fazer a vontade dela, porque agora eu sou servo de Deus. Eu não sou servo mais do pecado. Quando a gente é servo do pecado, quando a gente é escravo do pecado, nós fazemos tudo o que a nossa carne quer. Tudo que a nossa carne quer, a gente vai lá e faz. Mesmo que aquilo ali não esteja de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, a gente vai e faz. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, estamos em Cristo verdadeiramente, nós andamos segundo o Espírito, ou seja, nós praticamos a palavra de Deus, nós obedecemos a palavra de Deus, nós guardamos os mandamentos de Deus, porque nós amamos a Deus, porque nós estamos em Cristo. E aqui diz, eis que tudo se fez novo. Você nasceu de novo. A palavra que Jesus falou para Nicodemos, no capítulo 3 de João, a Bíblia fala que Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Não sabemos o porquê. Ele escolheu ir à noite, encontrar-se com Jesus. Se era medo de ser pego, de ser preso, excluído da sinagoga. Se era, meus irmãos, porque ele trabalhava o dia inteiro e só sobrou tempo durante a noite, e aí ele tirou aquele momento para poder encontrar com Jesus. Mas graças a Deus que ele foi lá se encontrar com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele falou assim, olha, nós todos sabemos que o Senhor é vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz se não for vindo de Deus, se não for de Deus. Naquele momento, Jesus olhou para ele e falou assim, olha, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não se arrepender dos seus pecados, aquele que não se entregar para Jesus, o Filho de Deus, Nicodemos, não tem como ver o reino de Deus. Não existe outra porta, não existe outro caminho, Nicodemos. O caminho para o céu é Jesus. A porta para o céu é estreita, é Jesus.
Não adianta você ficar aí grudado na tua religião, no judaísmo. Não adianta você ficar indo aí na sinagoga todo dia, todo sábado, lendo a Torá. Mas se você, Nicodemos, não tiver um verdadeiro encontro com Jesus, não se arrepender de todos os teus pecados, não tem como você morar no céu, herdar o reino do céu. Religião não salva, Nicodemos. Não adianta você fazer obra de caridade se você não tiver Jesus, Nicodemos. Eu sou bonzinho. Eu sou o cara mais bonzinho da congregação. Mas se você, não adianta nada a sua bondade se você não aceitar a Jesus como teu Salvador. Agora, se você aceitar Jesus, é claro, quem aceita Jesus não vai praticar maldade. A bondade é que ele vai praticar, porque a bondade é fruto do Espírito Santo de Deus. Está na cara, é claro, meu irmão, que quem teve um encontro com Cristo não vai praticar maldade, não vai andar na lascívia, com as pernas de fora por aí. Quem teve um encontro com Cristo é liberto do pecado, o pecado não domina mais sobre a sua vida. Se alguém diz estar em Cristo, prove com as tuas obras. Demonstre com as tuas obras que você está em Cristo de verdade. Através dos seus frutos. Porque através dos frutos é que se conhece uma árvore. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 7. Olha aí. Meu Deus. Como que eu sei que a fé de alguém é verdadeira, que alguém é salvo? Olhando para as suas obras. Para as suas atitudes. Para o fruto. Pelo fruto. A Bíblia diz pelo fruto. É que a gente sabe. É que a gente conhece uma árvore. Senhor, eu comi. 7:21 de Mateus. Senhor, eu comi. Eu bebi na tua presença. Dom não salva ninguém. Não olhe para o dom que a pessoa tem. É bonito. Ai, mas como canta. Ai, como prega. Ai, fala em língua. Ai, meu Deus do céu, fala em mistério. Que lindo essa pessoa profetizando. Oh, glória, oh, glória. Ore, os enfermos são curados. Não olhe para o dom. Porque o dom não salva. Não olhe para o dom que a pessoa tem. Os dons são dados por Deus sem arrependimento. São dados para capacitar a pessoa para fazer a obra de Deus. Dom, Deus não dá para salvar a pessoa. Amém? Você comeu, bebeu na minha presença. Você orava e os paralíticos andavam. Mas apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Amém? Senhor, eu comi, eu bebi na tua presença. Senhor, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado, a iniquidade. Iniquidade é pecado, pecado é iniquidade. Não adiantou nada você orar, falar em língua estranha, falar em mistérios, expulsar demônio, curar enfermo. Você nunca teve um verdadeiro encontro com Deus. Você não estava em Cristo. Nunca esteve. Precisamos ter um verdadeiro encontro com Deus, meus irmãos, para poder morar no céu. Jesus falando para Nicodemos, não adianta ir só na sinagoga, não adianta só ler a Bíblia e não praticar a palavra do Senhor, Nicodemos. Quantos dos fariseus conheciam a palavra de Gênesis até o livro de Malaquias, porque naquela época ainda não existia o livro de Mateus em diante. Quantos conheciam a Bíblia, mas não praticavam o amor, não praticavam o que estava escrito na Bíblia? E por que não praticavam? Porque não amavam a Deus de verdade. Porque em João 14:23 diz, aquele que me ama guardará meus mandamentos, guardará a minha palavra, será um praticante da minha palavra, será obediente à minha palavra. Meu Deus, quantas pessoas estão vivendo na desobediência, falta de amor a Deus.
Porque se você amar Deus acima de tudo, você consegue ser fiel a Deus. Tem gente que serve a Deus por medo de ir para o inferno. Não, não é assim que se serve a Deus. É por amor. Sabe por que eu estou na igreja? Porque eu amo a Deus, tem que ser assim. Sabe por que eu ando com uma roupa, um traje honesto, uma roupa decente? Porque eu amo a Deus. Não é medo de ir para o inferno, não, meu irmão. Amém? É por amor a Deus que a gente deve servi-lo fielmente. Glória a Deus. Então, olha aí. A palavra do Senhor, ela fala que em Marcos, capítulo 5, Jesus entrou na província dos Gadarenos, ele teve que atravessar o outro lado do mar para poder chegar até a província dos Gadarenos. Certamente eram pessoas gentias, porque nós podemos perceber que eram gentios, porque ali tinha criação de porcos. E judeu não criava porco, porque eram considerados animais imundos para o povo judeu. Jesus atravessa o mar, enfrenta uma tempestade, mas ele não desiste, porque ali tem alma preciosa para ele salvar. Quando Jesus chega, os demônios já estavam alvoroçados, e eles impelem aquele demônio para a beira da praia, e ele vem com toda a sua fúria, e ele diz assim: Jesus, filho de Davi, Jesus, peço que não me atormentes. Naquele momento, Jesus olhando, ele disse: qual é o teu nome? E o demônio respondeu: Legião, porque somos muitos. Naquele momento, Jesus falou: então agora sai desse corpo, pega a tua bagagem e vai embora. Porque essa vida agora me pertence. Pode sair. Amém? Pode sair desse território, pode sair dessa casa, pode sair desse corpo, porque agora essa pessoa vai ser morada do meu Espírito Santo. Meu Deus. Os demônios tiveram que pegar a sua bagagem. Só que antes de pegarem a sua bagagem para poder sair daquele corpo, eles pediram: não nos mande para o abismo, deixa nós entrarmos naquela manada de porcos que está pastando ali. E a Bíblia diz que Deus permitiu, Jesus permitiu. E os demônios saíram e entraram naquela manada de porcos. E a Bíblia diz que todos os porcos precipitaram no despenhadeiro e, caindo no mar, morreram afogados. E aqueles homens que eram donos dos porcos saíram correndo, e todo mundo assustado com aquilo que aconteceu. E a Bíblia diz que quando eles voltaram, acharam aquele homem que era endemoniado transformado. O título da mensagem é Transformados por Deus. Encontraram aquele homem que teve um encontro com Jesus transformado. É impossível encontrar com Jesus e não ser transformado. Todos que têm um verdadeiro encontro com Deus são automaticamente transformados. A sua mente é mudada, seu coração é transformado. Tudo na sua vida é transformado. Eu não vou dizer que vai ser como um passe de mágica, amém? Que talvez você muda tudo num dia só. Não, tem gente que recebe a transformação de muitas coisas num dia, mas vai ser um processo. Cada dia você vai, sendo aperfeiçoado por Deus. Mas você jamais vai querer tornar ao pecado. Jamais você vai sentir a mesma coisa que você sentia quando você estava no mundo. Você vai sentir nojo do pecado. Você não vai ter desejo de pecar mais, assim, num sentido, porque o diabo vai lutar contra você, mas você não vai ter vontade de pecar mais. Você vai querer agora estar perto de Deus. Esse vai ser o desejo que você vai sentir dentro do teu coração. Desejo de orar,
desejo de ler a Bíblia, desejo de estar na igreja. É isso que acontece quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus. Nós não temos mais aquele desejo de coisas do mundo. A gente quer agora Deus, estar perto de Deus. Aonde Jesus foi, eu quero ir. Não foi isso que aquele homem que era endemoniado falou para Jesus? Eu quero te seguir. Aonde o Senhor foi, eu quero ir também. Eu quero seguir as tuas pisadas, os teus passos. Meu Deus, que lindo, né? E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando aqueles homens, dono dos porcos, chegaram, de que forma encontrar aquele homem? Imagina você vai na igreja, amém? Peraí só um pouquinho. Imagina você vai na igreja, aí você chega em casa, e aí você fala assim pro teu marido, ô bem, eu acabei de chegar da igreja, como é que foi lá? Aí você é daquelas que fala palavrão, xinga, quer bater no marido, ou é o marido, né, quer bater na esposa, chega da mesma forma, mudou nada. Chega gritando, brigando, né, maltratando, com as mesmas atitudes. Vai falar assim, o que adiantou você ir na igreja? Né? Essa pessoa não teve um verdadeiro encontro com Deus. Porque quando você vai para a igreja, que você tem um encontro com Deus, você chega em casa diferente. Amém? Você chega em casa diferente. Você chega com temor a Deus. A pessoa realmente, ela recebe ali o Espírito Santo de Deus e ela já fica diferente. O coração dela é mudado pelo Senhor. Amém? Ela já quer, aquela pessoa que ofendeu ela quer logo o quê? Procurar a pessoa, fazer as pazes com a pessoa. Ela quer dar o perdão para aquela pessoa, ela quer perdoar. Chegar em casa não vai quebrar o pau com o marido, não. Como muita gente chega da igreja e fala que está transformado e não está nada. Amém? Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você chega em casa diferente. A pessoa que está dentro da tua casa vai notar algo diferente em você. Irmãos, eu lembro do missionário Davi Miranda, ele conta na sua autobiografia que ele chegou em casa, ele ia para o quarto. Amém? Aí, de repente, começaram a perceber mudança nele, ele lá no quarto. Eu não lembro mais direito como é que foi direito, mas eu sei, irmão, que começaram a notar mudança. Amém? Começa a notar a pessoa diferente. E o que faz a pessoa ficar diferente? É a presença de Deus, é o Espírito Santo que ela recebe quando ela faz a entrega da sua vida de verdade para Deus. Amém? Quantas pessoas saem da igreja, vai fornicar, prostituir, agarrar atrás da igreja? Amém? Quantas pessoas não estão libertas? A gente vê que não está liberta, irmão. Trazendo balada para dentro da igreja. É show gospel. É música secular dentro da igreja. E está lá o povão dizendo ser de Deus, dizendo estar em Cristo, cair na farra, na folia. Amém? Não está liberto não, meu irmão. Quantas pessoas não tiveram um verdadeiro encontro com Deus? Ainda tem Sodoma dentro do teu coração, o Egito ainda está dentro dele, dentro dela. E aí, como a pessoa, às vezes tem vergonha de sair da igreja, ela quer trazer o mundanismo para dentro da igreja. Amém? Olha aí. Só muda algumas coisas, né? Mas o mundo está ali dentro da igreja. Quantas pessoas, né, não foram transformadas verdadeiramente por Jesus? Olha esse homem aqui. Quando os homens chegam, que jeito que ele está? Em seu perfeito juízo. Como ele andava? Louco. Como louco. Fora do seu juízo normal. Ele obedecia os espíritos imundos. Ele não tinha controle da sua própria vida. Ele comia junto com os porcos. Ele ficava no cemitério, lá era a morada dele, no sepulcro, que é lugar de morto. Cemitério é lugar de morto. Era lá que era a morada dele, desse homem, que a Bíblia fala, endemoniado gadareno. A pessoa, quando ela tem um encontro com Deus, ela quer saber de rodinha de escarnecedor, ela não quer saber de escutar piadinha, ela não quer saber de ouvir fofoca, de ouvir o irmão falar mal do pastor. A pessoa, quando tem um verdadeiro encontro com Deus, ela não quer saber de ficar dando gargalhada de derrota de ninguém. Ela não quer saber de ficar falando de corrupção. Amém, meus queridos?
O assunto dela é diferente. O gozo dela é falar de Cristo. Você sabe o que é gozo? Alegria. A alegria de um verdadeiro servo de Deus é falar de Cristo, é estar na presença de Deus. Salmo 122. O salmista Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma pessoa que é liberta, uma pessoa que está em Cristo, o gozo dela, a alegria dela é estar na casa de Deus, é estar falando do Senhor. Ela sente prazer de falar das coisas de Deus, das coisas que edificam. Uma pessoa, quando ela não é liberta, ela tem prazer de falar mal do outro. Ela tem prazer de estar ali participando das fofocas, das rodinhas, dos escarnecedores. Ela tem prazer em outras coisas, mas não em estar na casa de Deus. Tem prazer de estar num forró, numa balada, no meio de gente que não tem compromisso com a palavra de Deus, que não ora, só fica brincando com as coisas de Deus, fazendo dancinha no TikTok, que é isso que muitos estão fazendo hoje. Esse é o prazer dele, esse é o prazer dela, porque não teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Amém? Meu Deus. O homem estava em seu perfeito juízo, vestido. Por que vestido? Por que a Bíblia, olha só, por que ele estava vestido? Andava pelado. O diabo, aqueles espíritos malignos, se assenhoreava da vida dele de tal forma que fazia ele andar nu. Quando a gente está no pecado, sabe como que nós estamos diante de Deus? Vestidos? Não. Estamos nu. O pecado, ele deixa o ser humano nu diante de Deus. O pecado faz com que o ser humano esteja nu diante de Deus. É só você ler acerca de Adão e Eva em Gênesis. Amém? Quando eles pecaram. Eles viram que estavam nu. Não é assim que a palavra diz? Quando Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam nu diante de Deus. E o que fez eles estarem nu? Né? Antes eles não se sentiam nu, e eles estavam nu, num sentido literal. Amém? Eles não se sentiam nu. Sentia? Não, porque eles estavam, embora estavam nu fisicamente, no sentido literal, mas eles estavam espiritualmente vestidos com a veste da salvação. Por isso eles não olhavam para eles e era como se estivesse vestido, não se sentiam nu. Mas quando eles pecam, transgridem o mandamento de Deus, desobedecem a Deus, o pecado faz com que eles fiquem nu diante de Deus. E quando eles olham para si, eles se veem nu diante de Deus. Que eles até se envergonharam de Deus, que quando Deus começou a passear no jardim pela virada do dia, a Bíblia diz que eles se esconderam, ou seja, eles tentaram se esconder, porque de Deus ninguém se esconde. Amém? De Deus ninguém se esconde, né? E Deus chamando: Adão, cadê você? Adão, Adão, Eva, cadê vocês? Vocês comeram do fruto proibido, vocês pecaram. Aí começou a história lá de um jogar o pecado, a culpa no outro, né? Aí você já sabe a história. Não precisa de eu contar toda a história. A igreja de Laodiceia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, fala o quê? Como essa igreja estava diante dos olhos de Deus? Como ela era vista pelo Senhor? Como se vestida? Ela estava vestida com a sua veste nupcial, a sua veste da salvação? Ou será que essa igreja estava nu também? Por que ela estava nu?
Por causa do pecado. Relacionando com o mundo. Amém? A igreja de hoje está uma verdadeira Laodiceia. A maioria dos cristãos, eles querem servir a Deus, mas querem servir o mundo também. Eles não querem se apartar do mundanismo. Eles não querem largar suas vaidades, quer ser crente, mas ser crente vaidoso. Quer ser crente, mas crente carnudo, crente mundano. Querem ser crente, mas trazendo o pecado a reboque. A maioria das pessoas não querem se despojar, não querem renunciar o seu pecado. A maioria das pessoas, cada um tem o seu pecadinho de estimação, e isso aqui eu não largo, isso aqui eu não deixo, isso aqui eu não paro de fazer. Quantas pessoas? Amém? Meu Deus, a igreja de Laodiceia representa a igreja de hoje. Algumas igrejas de hoje. Quando eu falo igreja, eu não estou falando placa não, viu? Estou falando de pessoas. A igreja de Laodiceia representa muitas igrejas de hoje, muitas pessoas hoje, que dizem estar em Cristo, mas diante do Senhor estão mornos. Meu Deus. Não deixar as coisas velhas para trás. Estão na igreja, mas não deixar as coisas velhas para trás. O seu passado. Não esqueceu, não se desprendeu dele ainda. Estão presos ao pecado, ao seu passado. Quantos crentes até têm prazer de contar o que ele fazia. Fica feliz, eu matei, conta com a boca das mais boas. Eu matei tantas pessoas, eu estuprei e eu era vaidosa. Nossa, gente do céu, eu dançava, gente, na discoteca. Parece que ele tem um prazer de contar as proezas que ele fazia, as coisas erradas que ele praticava. Gente, eu fazia sexo de tudo quanto é jeito quando eu estava no mundo. Parece que ele está contando com aquele prazer. Parece que ele ainda não se desprendeu. Parece que aquilo ainda está dentro do coração da pessoa. Né, irmãos? Olha aí, tem gente, sabe que tem crente que conta com o maior prazer? Quando eu estava no pecado, do céu, mas eu era brincadeira não, gente do céu, mas eu dançava, gente, né? Eu fazia cada uma, gente, nossa, ele se sente, parece que no auge, contando dos seus pecados. Sendo que nós deveríamos sentir pesar, lamentar, né, irmãos? Só Deus para ter misericórdia de nós. Meu Deus, dá até nojo, né? Da vida, muito sente nojo. Da vida que ele levou lá atrás de prostituição, uma hoje, outra amanhã, não se contentava, praticando imoralidade, fornicação, quantos filhos abortou, quantas mulheres arrumou, gastou dinheiro em bebida, droga, amanhecia na sarjeta, com os olhos vermelhos, inchado, banhado de vômito. A vida mais terrível, meu Deus, que podia se levar. Ainda tem gente que tem prazer de contar isso. Meu Deus. A gente pode até testemunhar, mas não com prazer nem com alegria, não. Amém? Você já imaginou, irmão, se a pessoa viesse para Jesus e continuasse da mesma forma? Se entregasse para Jesus e continuasse da mesma maneira? Beberrão, fumando, batendo na mulher, continuasse do mesmo jeito? Então não era preciso nem entregar a vida para Jesus. Quando a gente entrega, acontece uma transformação. Quando se entrega de verdade. Amém? A pessoa é transformada completamente. Muda tudo, gente. Muda tudo. Tudo, absolutamente tudo. Pensa que não, muda sim. Quem falar que não, muda sim. Jesus transforma. Ele é o Deus do impossível. Ele liberta sim. Ele me libertou, gente. Jesus me libertou. Quantas pessoas foram libertas por ele? Amém?
Olha esse homem aqui. Quando chegaram, ele estava, o homem que andava pelado, todo mundo via ele andar pelado, despido, nu, com as tuas vergonhas de fora. Ele agora estava vestido na presença do Senhor. E o que fez essa mudança? O que aconteceu com esse homem? Qual foi o remédio que ele tomou? Com qual médico que ele passou? Doutor Jesus Cristo. Quando ele encontrou Jesus Cristo, os espíritos malignos não suportaram e saíram da vida dele. E deixaram ele em paz. A casa ficou limpa e o Espírito Santo entrou. E na hora que o Espírito Santo entrou, aconteceu a obra da regeneração, da santificação. Aquela alma foi justificada diante do Senhor. Voltou ao juízo normal. Ele agora é controlado pelo Espírito Santo, não mais pelo diabo. Quem agora controla a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Já pensou que coisa horrível alguém falar assim, quem controla a minha vida é o Espírito Santo, e ele está falando mal dos outros? Que Espírito Santo é esse que faz você falar mal dos outros? Que Espírito Santo é esse que faz você andar com as pernas de fora, com o seio de fora? Que Espírito Santo é esse que não te convence do pecado hora nenhuma? Ah, eu estou cheio do Espírito Santo. Pera lá. Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, não somente para consolar. Amém? Tem muita gente pulando e saltando, mas a gente tem dúvida, viu, irmão? Eu acho que não é o Espírito Santo, não. Por causa do seu mau testemunho. Por causa das suas atitudes e modo de vida que ele leva. Não é de um servo de Deus. Não é uma vida de uma serva de Deus verdadeira. Amém? Então, olha aí. Esse homem aqui foi encontrado em seu perfeito juízo, estava vestido e estava assentado aos pés de Jesus. É o melhor lugar que a gente pode estar, aos pés de Jesus. Quando a pessoa se converte de verdade, ela sabe aonde ela quer estar. Né? Diante da televisão, assistindo porcaria na televisão e na internet, não. Ah, eu sou convertido e está assistindo novela, futebol. Vai, dá gol aí! Pelo amor de Deus. Crente que... Eu sou convertido, mas adoro uma política. Chega até a brigar por causa do deputado dele. Candidato dele, nós temos que votar? Tem, mas nós não podemos ficar aí doido, idolatrando homens, colocando a nossa esperança em homens da terra. A nossa esperança tem que estar posta em Deus. Nós fazemos a nossa parte, votando, sim, votar, né? A gente tem que votar, escolher um candidato melhorzinho, não é o Partido Comunista, não. Amém? Você não pode apoiar quem odeia você, quem odeia a igreja. Amém? Quem vai contra a família, né? A gente tem que votar, mas nós não podemos ficar aí idolatrando homens, colocando a esperança em homens, feito um louco, né? Até brigando, perdendo amizade por causa de política, por causa de jogo de futebol. Meu Deus. Quantos? Ah, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. Meu Deus. Mas adoro uma cachaça. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Mas vai lá para a praia andar pelado, seminu. Mostrar todas as suas vergonhas. Estou cheio do Espírito Santo. Amém? E aí? Cantando música do mundo, secular, né? Estou cheio do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo está em Gálatas 5:22.
Vai lá e olha no espelho da palavra e vê se a tua vida está de acordo com ela. Vai lá no espelho da palavra de Deus. Eu sei que muita gente vai no espelho toda hora para ver como é que está a sobrancelha, para ver como é que está o cabelo, para ver como é que está o rosto, para ver se está gorda ou se está magra, para ver se a roupa ficou boa no corpo. Mas e no espelho da palavra? Já se olhou hoje? Já se olhou hoje no espelho da palavra? Para ver se a tua roupa está de acordo com aquilo que a Bíblia fala? Já olhou para o espelho da palavra para ver se o teu coração está de acordo com a palavra de Deus? Ele tem que estar que jeito? Duro, endurecido pelo engano do pecado? Cheio de rapina, mágoa, ódio, maldade? Não. O nosso coração tem que estar quebrantado na presença de Deus. Olha para o espelho da palavra de Deus que está lá em Gálatas 5:22 e veja se a bondade você está praticando ela. Se você tem alegria, você tem paz com todo mundo. Se você possui a temperança, se você tem amor no coração ao próximo e ama Deus acima de tudo. Quantas pessoas dizem, eu estou em Cristo, mas não estão transformados? Tem alguma coisa errada aí? Se não foi transformado, esse encontro não foi verdadeiro, essa entrega não foi verdadeira. Eu acho que você tem que se abrir mais para Deus. Tem alguma reserva? Você está guardando alguma reserva aí? Amém? Veja que aquela mulher pecadora, quando ela chegou até os pés de Jesus, ela quebrou o vaso de alabastro, que tinha um unguento cheiroso, e ela despejou tudo ali em Jesus, sem reserva. E ela voltou para casa perdoada. Porque ela muito amou. Quando a pessoa faz isso, é porque ela muito ama. Ela entrega sem reserva. Ela não pensa no que os outros vão falar ou deixar de falar. Não estou nem aí se me chama de quadrado, o que estão pensando de mim. Se fala que eu estou ficando louca, não tem problema não. Ela não estava nem aí. Tanta gente reprovando. Aquele homem olhando para ela, o dono da casa. Olhava para Jesus, se ele fosse Deus, se ele fosse filho de Deus, saberia que ela é uma mulher pecadora. E não deixaria nem ela tocar no pé dele. Nem na unha dele. Reprovando que ela estava... Judas, essa mulher podia dar aí ó, o dinheiro para os pobres, ao invés de estar desperdiçando aí, ó, gastando em Jesus. E olha que o camarada andava junto com Jesus fazia 3 anos, mas não era convertido. O camarada só ia na igreja, mas não tinha compromisso com a palavra de Deus. A Sodoma estava dentro dele. A avareza estava ali dentro do coração dele. Dizendo, eu sou a senhora da vida dele. E ele deixava. Deixava. Mas aquela mulher não. Meu coração é todinho de Jesus. Reconhecendo os seus erros. E dizendo, meu coração é todo de Jesus. A minha vida é de Jesus. Tudo aqui que eu tenho, tudo que eu tenho. Quando ela quebra aquele vaso, ela está quebrando o seu coração. Ela está entregando a sua vida completamente para Deus. E é isso que nós todos temos que fazer. Não pensar no que os outros vão falar. Tem tanta gente que não serve a Deus porque fica preocupado com os outros. Fica preocupada, ai, o meu marido vai largar de mim, ai, se eu seguir a doutrina, se eu seguir andar de acordo com a Bíblia, amanhã eu estou na rua. Você prefere o teu marido que não tem poder de te salvar ou você prefere o céu? Jesus que tem poder de te salvar. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará por ti. Deus vai trabalhar pela sua vida, você crê? Então entrega para ele, para de ficar pensando o que vai acontecer, o que vão pensar. Tem gente, irmão, que quando entrega a sua vida para Jesus, perde a herança, perde o direito de herança e ele não está nem aí. Porque ele prefere a herança celestial do que a herança terrena. Mas tem gente que não vai para a igreja porque meu avô vai me dizer dá. Porque meu marido vai me dizer dá. Porque eu não vou ganhar isso e nem aquilo. Irmão, você está preocupado com tesouro aqui na terra, juntar tesouro aqui na terra.
A Bíblia diz: ajuntai tesouro no céu, aonde não há ladrão, aonde a traça e a ferrugem não corrói. Meu Deus, olha aí. Meu Deus. Às vezes custa caro para a gente receber aquilo que a gente quer. Pensa quanto custou aquele vaso daquele perfume cheiroso. Quanto que ela pagou, meus irmãos, o preço que ela pagou. Foi caro, hein? Mas ela não estava nem aí. Para Jesus eu tenho que dar meu melhor. Para Jesus eu não posso dar só metade. Amém? Para Jesus não é qualquer coisa, não. Meu Deus. Meus irmãos, quantas pessoas foram transformadas na Bíblia? Quantas pessoas renunciaram aos seus pecados para servir a Deus? Amém? Moisés renunciou a ser chamado de filho da filha de Faraó. Tanta gente hoje quer ser renomado, quer ter fama, quer ter status, quer se aparecer. Ah, porque se eu aceitar Jesus eu vou perder seguidores. Ah, porque se eu for crente fiel do jeito que a Bíblia ensina, eu vou perder minhas vendas. Eu vou deixar de ficar famoso, as pessoas vão deixar de me seguir. Olha aí. Estão preocupados em ter seguidores e não em agradar o Senhor que alistou para a guerra. Paulo era religioso, apegado à sua religião. Ah, porque a religião da mamãe e do papai, porque eu nasci nessa religião e eu não posso largar a religião para poder entregar minha vida para Jesus. Tá bom, fica aí com a sua religião. Mas naquele dia fica sabendo que a tua religião não vai te salvar. Você está rejeitando o Salvador, que é Jesus. Você não quer aceitar Jesus, você está rejeitando a salvação. Placa de igreja é placa de igreja. Salva ninguém. Religião não salva ninguém, é religião. Mas o que a Bíblia diz que leva para o Pai se chama Jesus. Amém? Maria Madalena era cheia de demônios. Deus libertou ela. Tinha um monte de demônio no corpo dela. Jesus libertou ela. Maria Madalena passou a ser uma seguidora fiel de Jesus. Amém? A Bíblia não fala ali que ela era realmente uma prostituta. Não tem escrito assim, era prostituta. As pessoas dizem que ela, era prostituta. Mas assim, talvez pela história, Mas na Bíblia assim não está falando realmente que ela era uma prostituta. Mas Maria Madalena, a Bíblia fala que ela tinha demônios no corpo dela. Ela tinha espíritos malignos morando dentro dela. Mas Jesus a libertou. Ela se tornou uma cooperadora na obra de Deus. Ela ajudava a obra de Deus. Ela servia o Senhor com seus bens. Como outras mulheres que foram libertas também. Ela se tornou uma fiel seguidora de Jesus. Pensa na transformação que aquela mulher teve. Que quando Jesus morreu e foi sepultado, no primeiro dia da semana, sabe qual a primeira mulher que estava lá? A primeira mulher que foi ver Jesus, foi outras com ela também, mas quem estava mais era Maria Madalena. Ela chorava por causa do mestre. Ela chorava pensando, quando ela viu Jesus, pensou que era o jardineiro do cemitério, e ela falava, se você o levou, me fala, onde você colocou? Cadê o meu Jesus? Cadê meu Jesus? Eu vim buscar Jesus. Até que Jesus falou com ela. Meu Deus. A samaritana, quando ela entregou a vida dela para Jesus, ela deixou o seu cântaro. Era uma mulher infeliz. Ela já estava no 6º marido e não era dela. Às vezes alguém pode olhar e falar, gente, qual que era o problema dessa mulher? Será que ela era tão brava, tão agressiva, que nenhum homem ficava com ela? Ela já tinha tido 5 maridos e o 6º que ela tinha não era dela. Foi Jesus quem falou.
Qual que era o problema dessa mulher? Por que essa mulher não conseguia ser feliz com ninguém? Qual que era o problema dela? Essa mulher faltava Jesus na vida dela. Ela não tinha Jesus. Ela não tinha o brilho que faltava era Jesus na vida dela. E ela também precisava conhecer a verdade. Ela tinha muitas dúvidas. Quando ela viu Jesus, ela não perdeu a oportunidade de lhe perguntar: Senhor, eu tenho dúvida. Nossos pais falam que tem que adorar nesse monte, vocês falam que é em Jerusalém, eu estou perdida, eu estou que nem cego em tiroteio, eu não sei para onde ir, eu não sei como adorar, eu não sei aonde adorar. Senhor, ilumina minha mente, me dá uma palavra, me ensina, eu quero aprender aonde eu tenho que adorar, em Jerusalém ou aqui nesse monte. Jesus olhou para ela e falou assim: filha, o negócio não é onde adorar. Adorar, você adora em qualquer lugar, depois que você tem um encontro com Deus. Amém? Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Adorar a Deus dentro da tua casa, eu não estou dizendo que é para você largar de ir para a igreja. Pelo amor de Deus, não vai entender errado. Amém? A Bíblia fala que nós não podemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. Mas adorar a Deus, você adora a Deus em casa, você adora a Deus numa live, você pode adorar a Deus no seu trabalho, andando pela rua, você pode adorar, você tem a liberdade. Não precisa de ir lá em Jerusalém para poder adorar a Deus. Deus falou: filha, você tem que entender que o negócio, o problema não é o lugar aonde se adora. Eu quero explicar para você, filha, que você tem que saber quem é que você adora e como você adora. Amém? Você não pode adorar qualquer Deus. Você não pode adorar um monte de deuses. Como muita gente é politeísta, que adoram muitos deuses ao mesmo tempo. Nós somos monoteístas, adoramos somente um Deus. Negócio, filha, que você tem que adorar Jesus. E como você deve adorar? Em espírito, porque Deus é espírito, está lá em João 4. Você não pode adorar ele em imagem de escultura, como muita gente adora. Fazem uma imagem de escultura com a sua própria mão e fica ali adorando aquela imagem, né, como se ela fosse Deus. Deus deve ser, sabe como ele ensinou quem é que ela deveria adorar e como ela deveria adorar. Ele pregou a verdade para ela. Porque ela não conhecia a verdade. Você tem que adorar Jesus e sabe como? Em espírito. Você tem que adorar Deus em espírito, porque ele é espírito, ele não é imagem de escultura. Amém? Ele tem boca, ele fala, ele tem pé, ele anda, ele tem mão, ele apalpa. Certo? Ele tem ouvido, ele ouve, tem olho, ele vê. Imagem de escultura, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, não estende para te ajudar. Né? Conforme está escrito em Salmo 115. A partir daquele momento que ela conheceu a verdade, ela foi liberta. Foi liberta. Foi transformada. A partir daquele momento, ela largou o seu cântaro e foi para a cidade anunciar Jesus. Você está vendo, gente? A Bíblia mostra a atitude de uma pessoa liberta, uma pessoa transformada. Tem pessoa que fala: eu fui na igreja, eu fui liberto, eu fui transformado, Jesus, estou em Jesus, Jesus está em mim, mas ele sai da igreja e vai para o boteco. Vai para a roda de escarnecedor. Vai falar mal dos outros. Vai calotear os outros. Compra e não paga. As atitudes da pessoa não é de uma pessoa liberta, de uma pessoa que teve um verdadeiro encontro com Deus. Amém? Todas as pessoas que se encontravam com Jesus eram transformados, irmãos. Zaqueu era cobrador de imposto, chefe dos publicanos.
Quando ele teve um encontro com Jesus, ele desceu da figueira, abriu a porta de sua casa, e o que ele falou para Jesus? Se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo quadruplicado, 4 vezes mais. Olha a transformação que esse homem teve. Quando ele encontrou Jesus, a avareza sumiu de dentro dele. Saiu do coração dele. Jesus olhou para ele e falou: hoje a salvação chegou a esta casa. Amém? Olha aí. Como que eu sei que a salvação chegou? Porque eu estou vendo transformação. Mudança de atitude, de pensamento, de mentalidade. Metanoia. Teve mudança, mudou de atitude, até a fala dele está transformado. Teve transformação, a salvação chegou aqui. A salvação chegou nessa casa. Por que eu sei que chegou? Porque eu estou vendo transformação, eu estou vendo libertação aqui. Eu estou vendo mudança na vida dessa pessoa. Então Jesus entrou mesmo, hein? De verdade na tua vida. Porque se Jesus não tivesse entrado, você estaria vivendo da mesma maneira que você vivia. Furtando. O que a Bíblia fala? O que o apóstolo Paulo falou? Quem furtava, não furte mais. Quem mentia, não minta mais. Quem teve um encontro com Jesus vai continuar roubando, matando. A partir de hoje eu sou uma nova vida, eu não mato mais, eu não roubo mais. Eu não vou praticar mentira mais. Quer dizer que nunca mais vamos pecar? Não, gente. A gente pode acontecer de pecar por acidente, mas não viver na prática do pecado. Vocês estão entendendo? Você não quer mais isso para você, gente. Você não quer mais o mundo, gente. Você perde o desejo pelas coisas do mundo, agora você quer Deus. Tá? Aqui também, a gente pode ver também a mudança que aconteceu na vida de Pedro, né? Quando ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Pedro não orava, né? Não orava, não. Lá em Mateus 26, Pedro não estava orando. Agora em Atos 3, Pedro e João estão indo para o templo chamado Formosa, que era a hora da oração, indo orar. Irmãos, quem pode fazer isso na vida de uma pessoa? Somente Deus. Tá? A pessoa que tem um verdadeiro encontro com Deus, ela é transformada. Ela não continua vivendo na prática do pecado. Ela é liberta, ela é transformada. Tá? E olha hoje, hoje está tão difícil, irmão, a gente vê tanta coisa, meu Deus, acontecendo no meio evangélico. Homens, as pessoas costumam pregar muito sobre as mulheres, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre os homens também. Antigamente você olhava um irmão, você via que ele era um servo de Deus mesmo. Você olhava para ele, ele parecia com Cristo mesmo. Hoje você olha para os irmãos, você não vê a semelhança de Cristo. Parece que os irmãos estão transfigurados. Amém? Você olha calça coladinha no corpo, parecendo que eles são aqueles cowboy de rodeio que usa calça coladinha, né? Calça coladinha, o cabelo rapa a cabeça ao redor, uns penteados que não é de servo de Deus, aquela coisa louca, aqueles baita tupete na cabeça, ainda passa progressiva ainda para piorar a situação. Meu Deus. A vaidade tem tomado conta, não só das irmãs, dos irmãos também, misericórdia. Uns cabelos esquisitos, umas moda mundana, né? Põe uns paletó, tudo é cheio de luminosidade, é lantejola, aquelas coisas brilhosas, parece que vai pro show. Amém? Irmão, parece que quer se aparecer. Meu Deus, um mundanismo, um modismo. Antigamente os irmão, o crente tem que se vestir com simplicidade, pode pôr uma roupa boa, de marca, não tem problema. Você gastar lá na boutique, você tem dinheiro, pode comprar roupa onde você quiser, mas pelo menos
Use uma roupa conforme a Bíblia ensina. Se vista com pudor e modéstia, com simplicidade, sem querer chamar atenção. Amém? Mas não é só as mulheres, não. Os homens estão partindo para o lado da vaidade. É uns paletó que misericórdia. Você dá é medo. Amém? Você olha, os irmãos estão ficando feminino. Os irmãos estão fazendo a sobrancelha agora. Enche a boca de aquele brilho labial. Eu não estou dizendo que não pode usar cacau. Por causa da rachadura na boca na época do frio para se proteger. Mas tem irmão que passa brilho labial. É aquela boca toda lambuzada. A sobrancelha feita. O cabelo tupete desse tamanho. Parecendo que lambeu a testa dele. Aqueles cabelos lambidos. Uma coisa estranha. O sapato parece do Patati e Patatá. Misericórdia, Senhor. O sapato com bicão e toda amarelo, branco, tudo invernizado ainda, né? Aquele sapato amarelo, vermelho, várias cores, né? Misericórdia, Senhor. Às vezes as pessoas não têm coragem de falar, né? Mas a vaidade está pegando muitos irmãos. Muitos irmãos estão ficando efeminados, viu? Amém? Cuidado, irmão. Cuidado, hein? Cuidado que o inimigo ele está rodeando ao nosso derredor, bramando que nem um leão, buscando a quem possa tragar. Você tem que ser homem de Deus. Amém? Homem de Deus. E a irmã tem que ser mulher de Deus. Mas os homens estão partindo para o lado da vaidade. Amém? Onde se viu o homem fazer sobrancelha, né? Você pode aparar, assim, aqueles pelão grandão, tá até entortando, né? Tudo bem, você vai fazer a barba, você apara. Mas agora tirar a sobrancelha, fazer sobrancelha. Amém? Isso não é para homem, não. Homem de Deus, não, viu? Se nem a mulher a gente aconselha a tirar a sobrancelha, quem dirá o homem, que essas vaidades aí. Da onde veio isso? Negócio de fazer sobrancelha. Vou fazer minha sobrancelha. Já está feita por Deus. Fora as unhas, né? Não é só mulher que deixa a unha grande, não. Homem com unha, umas baitas de umas unhas. Ainda passa base ainda, minhas irmãs. Passa base ainda. Né? Meu Deus, a vaidade está tomando conta dos homens, né? Agora. Não é só das mulheres, não. Fora os que vai para academia e quer ficar bombadinho, né? Todo musculosinho, que gracinho, servo de Deus, tudo musculoso. Evangelizar ninguém quer. Pregar a palavra, né? Não quer não, sair pela rua, chega na igreja tudo bombadinho, né? Com os músculos de fora, aquelas blusinhas, eu esqueci como é que chama aquelas blusinhas que eles põem gola V, né? Que eu acho feio para homem, eu acho muito feio. Homem com aquelas camisetas gola V, né? Amém? Põe aquelas camisetas gola, baby look, né? Acho que é baby look que os homens põem, né? E deixa os músculos, né? Vai para academia, larga os músculos, tudo ali aparecendo. Amém? Queria ver soltar numa cova de leão, igual soltava o povo de Deus antigamente. O negócio não é brinquedo não, irmão. Amém? Imagina pegar esses irmãos aí, se eles estão preparados para enfrentar um leão. Amém? Amém? Meus irmãos. Os homens do passado eram homens de Deus de verdade. Enfrentava leão, né? Por amor a Deus, dava seu sangue, dava sua vida. Agora você imagina. Eu acho que é falta de oração. Porque quando o homem ora, Deus começa a revelar as coisas para ele. Começa a mostrar o que não está agradando a ele. Quando a gente ora, Deus mostra. Deus mostra. Quem ora, Deus mostra. Deus não deixa enganado, não. Amém? Mas o povo hoje não quer orar. Os cristãos de hoje não têm vida de oração. Por isso que eles não vê nada de Deus. Deus não mostra nada porque ele não ora. A Bíblia fala assim, ó. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisa grande e firme que tu ainda não sabe. Deus só vai te anunciar se você clamar, pedir, orar.
Ah, eu não vejo nada, eu nunca vi nada. Não ora, como é que quer ver? É claro, não tem vida de oração, não vai ver nada, vai ver o quê? Como que vai ver as coisas de Deus profunda? Como que Deus vai revelar para você se você não ora? Se você não tem desejo, sede de Deus. Como que Deus vai revelar, irmão? Mostrar como que está a sua vida se você não pede, não ora, não tem esse interesse de saber como está a tua vida diante de Deus. Só comparece na presença de Deus para pedir, me dá carro, casa, agora eu quero uma motoca. Agora eu quero isso, aquilo, Senhor. Parecendo que Deus é não sei o que, né? É aquele que só dá. Ele tem que dar tudo o que você pede. Mas é difícil hoje o ser humano chegar na presença de Deus, tirar um minuto do seu dia para orar e falar, papai querido, mostra como está a minha vida diante do Senhor. Se eu estou te agradando, se tem alguma coisa que eu tenho que parar de fazer, que não está de acordo com a tua palavra. Mostra para mim, Senhor, se eu estiver errada. Deus mostra. Deus mostra. Então, irmãos, a igreja de hoje está dando vergonha. Muitos não têm nem coragem de botar o joelho no chão mais, tanta vaidade, não pode sujar o joelho. Antigamente, servo de Deus punha a cabeça no pó, não era nem o joelho, não, a cabeça, a boca no pó. Chorava, o chão ficava banhado de lágrima. E a igreja do passado era poderosa, cheia de poder, cheia de unção, demônio caía por terra. Não precisava ficar empurrando pessoa, não. Porque hoje o povo, para jogar demônio no chão, ele fica empurrando a cabeça da pessoa. Antigamente, o demônio caía do outro lado da rua da igreja, do outro lado da rua da igreja, porque a unção era grande, porque tinha oração. Amém? Então, olha aí, irmão, ora e pede para o Senhor. Às vezes você está achando ruim comigo, o que é isso, irmã? Eu não posso pôr um terno lumiento, para que isso? Chamar atenção? Falar, eu cheguei na igreja, para todo mundo ficar te olhando, para que isso? De quem você está querendo chamar atenção? De Deus que não é. Porque Deus não vai olhar para o seu terno. Amém? Para que esse terno cheio de lantejola, cheio de luminosidade? Para que esse negócio, esse sapato no pé aí, com bicão de um tamanho? Para que isso, irmão? Para chamar a atenção de Deus, nós temos que estar na simplicidade e humildade. Meu Deus. Então, olha aí, né? Meu Deus. Eu não sei, irmãos, como que vai ficar essa geração de hoje, né? Se Deus demorar mais um pouco. Amém? Jesus amado. O modernismo está tomando conta, tá demais, né? As irmãs já nem se fala, né? A roupa colada virou... É o modismo mais terrível que tem, né? Mas às vezes a pessoa fala assim, mas eu não gosto de roupa larga. É falta de costume, mas você acostuma, irmão. É só orar. Se você ama Deus, é só você orar. Você quer viver para a glória de Deus? Ora a Deus, Deus vai te ensinar, Deus vai te ajudar, né? Então, olha aí, né? A vaidade está tomando conta mesmo, irmão. E as pessoas não querem aceitar a verdade. Você vai falar, né? Essa irmã é cafona, essa irmã não sabe de nada, esse irmão aí não sabe de nada. Só não vê quem não quer ver. Quem não tem olho espiritual não vai ver mesmo, né? Quem não, para você enxergar essas coisas, você tem que ter um olho espiritual. Você vai olhar e você vai ver que aquilo ali não é de Deus, que as pessoas estão fazendo, né? As pessoas hoje estão indo para a igreja, sabe o quê? Em busca de diversão. Tem muito jovem, tem muitas pessoas que estão indo para a igreja querendo diversão, querendo divertir. Ele acha que a igreja é uma casa de diversão. Quando fala, vamos para a igreja, ele tá, vamos divertir. Vamos divertir. Chega lá, ele quer só pular e ir para cima, amém? Quer dançar num pé só, rodopiar, cair para o chão, né? Gritar na histeria. Não é nem emoção mais, é histeria, né? Ele está tão ali, ele está empolgado, é com o pregador, não é nem com Deus. Às vezes a pessoa não está nem sentindo a presença de Deus, ela está só gritando mesmo, que aquilo ali é por causa do ídolo dela que está ali, que é o pregador famoso, né? Então muitos estão indo para as igrejas em busca de diversão.
Diversão, eles querem se divertir, não adorar a Deus. Igreja é para adorar a Deus. Outros vão só porque quer a bênção e a vitória. Tá achando que é supermercado, né? Onde ele chega e fala, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquela carne lá. Tá achando que é concessionário, eu quero aquele carro lá, ó. Amém? E Deus ainda é obrigado, acha que Deus é obrigado a dar o que ele quer. Né? Meu Deus, Deus abençoa, Deus dá benção, dá, irmão. Mas nós não podemos achar que igreja é para isso, é para ficar só pedindo bênção e vitória. A gente vai para a igreja para adorar a Deus. E à medida que você adora a Deus, não estou dizendo que você não pode orar para Deus te dar alguma coisa, pode sim, mas que você não venha aí para o culto só com esse pensamento. Eu vou lá na igreja, eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas não sei o quê, e ir só por causa daquilo. Nós temos que entender que o culto é você prestar uma adoração a Deus, você vai adorar o Senhor. E através da tua adoração, Ele vai te conceder o que você estiver pedindo. Você vai adorar a Deus, e ali quando você orar, você pode pedir sim o que você quer. Mas que você não venha entender que culto é só para pedir bênção e vitória, ficar só naquilo ali, eu quero, me dá, senão eu vou sair, me dá, senão eu vou entristecer. Né? Vamos adorar a Deus, irmãos. Né? Meu Deus. Tá muito triste hoje, né? A gente fica triste ver as pessoas, a situação, irmãos. Você não vê adoração sincera, né? Tá difícil de você encontrar adoração sincera. Pessoas com compromisso com a palavra de Deus, que amem a Deus de verdade, né? Então tá difícil hoje. As pessoas saem da igreja, se você chamar a atenção de uma saia curta, a pessoa sai da igreja. Não é verdade? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que está em Cristo, ele é transformado, até nas suas vestes nós somos transformados. Somos transformados não somente por fora, mas por dentro. Não somente por dentro, mas por fora também, em tudo. Irmão, Deus me limpou, Deus me lavou. Irmãos, eu falo que eu fui para a igreja Deus e Amor, eu fui transformada, que não foi o homem que fez o que fez na minha vida, foi Deus. Eu andava de uma maneira diferente, eu me vestia diferente. A forma que eu me vestia, né? Eu era de outra igreja, eu me vestia como uma mundana, uma pessoa que não estava em Cristo. Mas por que eu me vestia assim? Por que a minha mente era fechada? Tão assim, porque eu não tinha tido um verdadeiro encontro com Deus. Amém? Aí quando eu entrei meus 17 anos, que eu fui ter compromisso com a palavra, que eu me encontrei com Deus de verdade. Aí o Espírito Santo de Deus me convenceu, me transformou, me libertou, tirou de mim aquilo que ele não agradava. Amém? Então, quando a gente é salvo, nós praticamos boas obras. É impossível um salvo praticar maldade, ter um coração maldoso. A pessoa salva, ela tem a bondade dentro do teu coração. Ela anda na simplicidade, ela é humilde. Ela se veste da humildade. Quem é salvo, ele anda vestido da humildade, não é da arrogância. Amém? Então, olha aí. Meu Deus. Que nós venhamos ter um verdadeiro encontro com Deus, né, irmãos? Quem não teve, busque mudança, busque a tua transformação, porque Jesus está voltando. Está aí a palavra do Senhor. Se tem alguém que você quer entregar a sua vida para Jesus, amém? É verdade. A irmã Daniela está falando uma coisa que é verdade. Hoje você não pode mais pregar a verdade. E as pessoas dizem que você está julgando, né? Mas a palavra de Deus, irmã, ela vai confrontar as pessoas. E as pessoas acham que está julgando, né? Amém? Que nós, quem estamos pregando, estamos julgando. Quando é a própria palavra de Deus, né? Que está falando com a pessoa. Amém? É o próprio Deus chamando a atenção da pessoa através da palavra, né? E a pessoa fala, essa pessoa está julgando aí, tal, né? Meu Deus. Então vamos lá, gente. Tem alguém para entregar a sua vida para Jesus? Coloca aí, eu quero. Se tiver algum desviado, põe aí, eu quero voltar para Jesus. Amém? E não mude porque os outros quer que você mude, não.
Não saia da doutrina, não abandone o que você aprendeu. Continue se vestindo com pudor, com modéstia e se agradável a Deus. Continue, minha irmã, na santificação, na santidade. Meu irmão, se você não está andando, irmão, na santificação, se você está se corrompendo, seguindo exemplo de pessoas que não são fiéis, pare um pouco nesse momento. Muda de vida, irmão. Abra o seu coração para Cristo. Amém? Toma uma posição diante de Deus. Não se contamine com o mundo. Não faça como muitos estão fazendo. Deus tem coisas grandes e lindas para você. Tá? Levante a sua mão, você que quer Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoa pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Você que está desviado, diga assim: Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Me dá força para voltar para a tua casa. Coloque aí: eu quero voltar, eu quero Jesus. Deus abençoe você. E olha, irmãos, muitas coisas Deus vai permitir acontecer para ver o que está dentro do teu coração. Se você ama Ele ou não ama. Amém? Eu não estou aqui, eu não gosto de falar mal de igreja, das pessoas, não. Mas eu só quero dizer uma coisa para você. Se Deus permitir, né, que aconteça muitas coisas, pessoas começar a andar no pecado e dizer assim para você: não tem problema mais não, é normal, não tem nada a ver. Cuidado, irmão, para você não deixar ser influenciado por aqueles que perderam o temor, por aqueles que não têm mais compromisso com a palavra, que se apostataram. Continue na verdade. Amém? Continue na simplicidade. Continue na sua humildade. Continue se vestindo como uma verdadeira e verdadeiro servo de Deus, tá? Sempre olhe para a palavra e não pelos outros. Olhe pela palavra e sempre ore ao Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te guiar, porque Ele vai te instruir. Amém? O que eu recebi do Espírito Santo de Deus, né? Aquilo que não vem de Deus, a gente sabe. Quando a gente ora, a gente sabe. E aquilo que vem de Deus, quando a gente ora, a gente sabe também. Amém? Porque Deus, Ele mostra, Ele revela, né? O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus e que aquilo é de Deus, ou se aquilo não é. Tá? Deus abençoe vocês. E mais uma vez eu alerto os irmãos, alerto as irmãs. Cuidado com a lascívia. A lascívia, a Bíblia fala que é obra da carne. E muitas pessoas não vão herdar o reino de Deus por causa da lascívia. A sensualidade que tem tomado conta de muitos, né? Muitas pessoas. Quando você vai para a academia, uma calça coladinha, uma saia coladinha, você está praticando a lascívia. Né? Quando você coloca aquela roupa colada no corpo, aquela saia curtinha, você está praticando a lascívia. Aquele saltão, você está andando na sensualidade, na lascívia. Tá? Então cuidado, irmão. Né? A Bíblia diz que a obra não salva, mas o pecado deixa o homem de fora do reino do céu. Tá? Então, veja bem, eu não sou salva pelas minhas obras, eu não fui salva pelas minhas obras. Jesus me salvou. Jesus me salvou, Jesus me libertou, Jesus me perdoou, me deu perdão, me remiu dos meus pecados. Foi Ele. Ele não foi minhas obras de caridade, eu não fui salva através delas. Mas fica sabendo de uma coisa, o pecado não brinca com Ele, porque Ele vai deixar muitos de fora do reino do céu. Porque o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Safira e Ananias morreram por causa do pecado da mentira. Tá? Era a época da graça.
Atos capítulo 5. Vou dizer para você, a fé que justifica, ela vem acompanhada de obras. Quem é salvo, pratica boas obras. Quem é salvo, não pratica a mesma mentira que Safira e Ananias praticaram. Eles mentiram, não somente a Pedro, mas ao Espírito Santo de Deus por causa da ganância, por causa da sua avareza, o amor ao dinheiro, eles mentiram. Tamanha mentira. Amém? E um concordou com a mentira do outro. E eles morreram. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Judas se perdeu, tá? Ele poderia ter se arrependido, mas não houve nenhum sinal de arrependimento. Sim, remorso. Ele sentiu remorso, né? Mas é diferente. Arrependimento é diferente. Se ele tivesse se arrependido como Pedro, ele teria sido transformado e salvo. Mas ele não se arrependeu, né? Então, olha aí, não brinquem de ser crente. Não comam a mesa do Senhor, né? E fiquem traindo Jesus, praticando coisas da carne, tá? Tem muita gente com a mão no prato, metendo a mão no prato, participando do corpo e do sangue de Cristo, mas estão traindo Jesus. Estão traindo o sangue inocente como Judas, né? Estão ali participando da mesa do Senhor da Santa Ceia. Mas lá fora, lá escondido, bebem cachaça, praticam orgias, ri da queda dos outros, fala mal dos outros, estão se vendendo ao pecado. E Jesus está vendo tudo. Abandone os seus pecados. Jesus te ama. Amém? Irmãos, Deus abençoa. Até 1h. Daqui a pouquinho estou entrando em oração. A paz e a paz de Cristo.